A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Opa, que beleza. Hoje a Praça da Matriz está em alta tecnologia. De ponta cabeça, essas coisas lá. Não, o que aconteceu? O convidado está de ponta cabeça. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vou fazer plantar minha bananeira aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, agora estamos no Polo Norte. Agora tem um trevo de sabe 60 qual? folhas. Agora que beleza. Você sabe por que, que o urso... Qual urso gosta de cama elástica? Pode. É estilo Zito Garcia. Urso polar. É para polar. Polar. E por que que o jardineiro não maltrata a rosa? Não corta a rosa, não bate na rosa? Porque ele arrega. Gostou? Essa foi para derrubar a audiência. Como é que está a audiência? Por favor, mostra o plenarinho, que hoje o plenarinho está completo. Como o nosso José Fernando Rabechini está gozando de merecidas férias, hoje, ao lado de José Carlos Baroni Garcia, o presidente da Giro Mix, Jair Ribeiro. Motivo de muita alegria, a gente brinca, hoje a coisa pega. Jair Ribeiro, boa tarde. É sempre bom a gente falar aqui do Giro Mix, esse trabalho que você realiza, esse espaço que você abriu aqui para o nosso Linha Aberta e para outras pessoas que fazem programa. Hoje tem programa, não tem? Tem dupla sertaneja. Quem vem hoje? Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos, boa tarde, Zé Fernando. Zé Fernando tá viajando, né? Zé Balaio. É verdade. Hoje à noite, às 7h30, tem o programa da Juscelia Romão, com alguns convidados. Fique ligadinho, a partir das 19h30, tem um programa com a Juscelia Romão. Vamos falar um pouquinho sobre hoje Mairing, sobre as contas públicas do ex-prefeito Binho Merguiz e algumas outras coisas aí também. Algumas outras coisas também. José Carlos Baroni Garcia, aprovação de contas de prefeito, atual prefeito ou ex-prefeito, que ficam há alguns anos, sempre fica, né? Que nem as contas do Binho de 2016 é o último ano da administração do Binho. E vem 2 anos depois, né? Acaba sobrando para uma outra Câmara. Acaba atrasando. O Tribunal de Contas cuida de 600 municípios aproximadamente e as contas chegam, às vezes, quando o prefeito já terminou seu mandato. Às vezes, o Cláudio Góes já teve uma conta dele avaliada, né? Acho que do primeiro ano dele. Já teve. Teve a conta dele avaliada e não foi apreciada pela Câmara ainda, mas a notícia já veio de que foi aprovado. Aprovado. Então, mas ele está no 3º ano de mandato. Então, tem mais 3 contas que com certeza virão depois de terminado o mandato dele. Um excesso de contas, por razão do tribunal ter um número de conselheiros determinado lá e tal, então acaba realmente não suportando a demanda e atrasa mesmo o envio das câmaras. O ideal seria que elas estivessem sempre acompanhando o final do exercício, no exercício seguinte já fossem avaliadas. Né? Agora, não Zé, é assim que ocorre. Um tempo atrás, estão chegando as contas do ex-prefeito Zito Garcia. Então, pegava a conta lá de 88, 89, e aí as contas chegavam na Câmara, normalmente veio a recomendação do tribunal, acabava aprovando. Não era uma coisa que, olha, se não for aprovado, isso pode ir para a Justiça. Mas a partir do momento que veio a lei da ficha limpa... Mas antes da lei da ficha limpa já tinha a lei de responsabilidade fiscal. Mas não tornava inelegível. Não, pega não. A lei. Depois a ficha limpa veio a dar ficha limpa, mas era mais... A gente não via na Câmara... por exemplo, o que está acontecendo agora? Porque tem a lei de improbidade administrativa. Então, mas só que não é como hoje. Parece que hoje, por exemplo, o Daniel da padaria teve a sua conta de 2015 recomendada pelo tribunal que fossem aprovadas. A de 2016 que fossem aprovadas. Mas chega na Câmara, aí a Câmara fala assim, olha, é apenas um parecer do tribunal, aí acaba votando contrário. Não virou isso, eu não estou aqui defendendo o Daniel, mas não está virando, por exemplo, o Binho. As contas de 2015, veio uma recomendação do tribunal para que fossem aprovadas. A Câmara rejeitou, tornou o Binho inelegível, vai brigar na Justiça tal se ele for candidato. E agora vieram as contas de 2016, o tribunal recomendando que fossem aprovadas. E desta vez foram aprovadas. É um voto político da Câmara, não é um voto técnico. Então, aí que a gente sempre polemiza muito nesse sentido, né? E por isso que dá pano para manga, às vezes, dependendo do tipo de rejeição de conta, o prefeito pode até reverter na Justiça, se não for uma coisa muito séria, muito grave, né? Sob o ponto de vista técnico
e ali o que gerou a rejeição pelo tribunal, né? Que o tribunal é um órgão auxiliar das câmaras. Então, na medida em que ele emite um parecer, ele pode emitir um parecer pela aprovação, pela rejeição ou aprovação com ressalvas. Às vezes, a Câmara de São Roque, no caso, se valeu das ressalvas para poder justificar a rejeição da conta do ex-prefeito Daniel porque tinha aprovação com ressalvas. Então, essas ressalvas ensejaram aí a justificativa de que ela deveria ser derrubada. Né? É difícil ter uma conta então, a ressalva sempre vem porque corre em paralelo. E o prefeito pode ser multado lá na frente, pode ser investido mais em educação. Sugerimos que seja criado um plano na área de saúde. Em vez de transporte público, eles falam de mobilidade, né? Que seja feito uma correção no plano de mobilidade. Sempre vem alguma... mas tem também algumas coisinhas que precisam ser reparadas de forma orçamentária e tal, restos a pagar, aquela coisa toda. Então, isso dá sempre alguma ressalva e lá na frente, como eu falei, corre paralelo. A Câmara pode votar pela aprovação, mas essas ressalvas estão correndo lá. Uma hora ou outra pode ocasionar uma penalidade ao ex-prefeito, no caso, uma multa, uma outra situação aí que pode também ser mais grave ainda. Então, mas o que você estava falando e que é motivo de polêmica é a questão, por exemplo, do voto político. Porque o tribunal ele emite um parecer técnico, tem os auditores que comparecem e fazem as avaliações dos procedimentos licitatórios, de toda a questão dos gastos com o pessoal, dos percentuais na educação, que é muito observado, né? 23%. Né? Então, 25%. Tudo isso daí é bem analisado. Então, o Tribunal de Contas ele não é assim um parecer aí que você pode deixar de lado. Não é apenas um parecer. Não, é um trabalho bem sério, bem executado e que não tem merecido, às vezes, em questões políticas, não tem merecido essa avaliação, né? Por exemplo, nós tivemos o ex-prefeito Efanel, por exemplo. Não atingiu a meta na educação. O Efanel teve 3 contas rejeitadas. 3 contas rejeitadas ele teve ao longo dos 3 mandatos que ele passou pela prefeitura. Ele conseguiu, por maioria política, ele conseguiu derrubar 2 pareceres. Porque se vem o parecer recomendando que não aprove, mas se a Câmara aprovar... Então, o Efanel conseguiu derrubar 2 pareceres. Quando ele perdeu a maioria, ele já não era mais prefeito, ele tinha a maioria quando ele era prefeito. Então, as contas, ele foi reeleito, então ele teve a oportunidade de 2 contas, ele está em mandato. Então, ele tinha a maioria, ele conseguiu derrubar 2 pareceres do Tribunal de Contas e continuou elegível, né? Agora, fora do mandato e próximo de uma campanha eleitoral onde ele seria um candidato, ele teve a conta dele confirmada a rejeição, entendeu? Essa é a diferença que a turma sempre pega. Ele conseguiu derrubar 2 pareceres contrários, mas uma ele não conseguiu derrubar e a Câmara confirmou o parecer contrário do tribunal. Então, é aí que ele se tornou inelegível. Então, mas aí que falam que é o voto político. Por exemplo, a gente vai chegar na questão do Binho, vamos passar aqui para o nosso Jair Ribeiro, que esteve ontem acompanhando a votação. Por exemplo, o tribunal recomendou que as contas fossem aprovadas. Tem ressalvas, mas fossem aprovadas. A Câmara tem uma comissão. E essa comissão que analisou as contas com o Rodrigues e com o... Quem que era o outro? O Val? É o Val. Que ele tem, eu já pego o nome dele aqui. E outro vereador recomendaram que não fossem aprovadas as contas. Quer dizer, o tribunal deu um parecer favorável, com ressalvas, mas essa comissão da Câmara entendeu que ele deixou de atender lá várias coisas e sugeriu que fossem rejeitadas as contas. Então, aí você tem que ter digamos, aí eu não quero me imiscuir aí nas questões locais de Mairink nesse aspecto, mas eu acho que se você faz uma atitude dessa, se você toma uma atitude dessa, você tem que estar tão embasado quanto aquele que deu o parecer. Eu só vou dar um exemplo. Pela aprovação. Então, se você você contesta um parecer do Tribunal de Contas, você tem que estar à altura do parecer do Tribunal de Contas, para falar, não, vocês estão errados. Lá, sobre a comissão que montou esse processo aí, sobre a parte de higiene na escola, que a higiene da escola não estava adequada. Então, se for pegar essas picuinhas básicas aí, então você vai ter que fechar todas as escolas. Então, mas isso não dá rejeição de contas, né? Por isso que dá ressalva, né? Exatamente, ressalva. Melhore isso daí, melhore isso daí. Então, mas não chega ao caso de você barrar
As contas. Chegou a ter ressalva em contas de São Roque sobre a questão da mortalidade infantil. Sim. Olha, chegou a ter ressalva sobre algumas questões assim de ordem sanitárias. Então, mas isso porque você veja que o tribunal analisa. É Bruno Tan, o vereador. Bruno Tan. O Rodrigues e o Bruno Tan. Aliás, o Rafael da Hípica também fazia parte dessa comissão. Mas e ele falou que ele não concordou e não assinou. Não assinou. Entendeu? Então, veja bem, Zé, ontem, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo esteve à disposição e o parecer recomendava a aprovação lá. Que o parecer é extenso, ele trata de todo o ano da administração, entendeu? O Estado ele analisa de São Paulo tudo. deu parecer favorável às contas. Não houve apontamento por parte dos contribuintes ou apresentação de defesa prévia por parte do prefeital. Mas olha aqui, o parecer da comissão. A comissão composta pelos vereadores Rodrigues e Bruno Tan decidiu pela rejeição das contas. Ele ia citar alguma coisa. Segundo o parecer da Câmara, com base no relatório de agentes de fiscalização no Tribunal de Contas, houve falta de eficiência no planejamento das políticas públicas. Entendeu? Aí pegou, então. Isso são as ressalvas. Faltou elaboração mas não, de um o tribunal plano de gestão e integração. Irregularidades já apontadas em 2014 e 2015. Pode ser reincidente, está na reincidência. Outro plano desconsiderado pelo Executivo, de acordo com a comissão, foi a implantação da legislação relativa à pessoa com deficiência. Conforme o relatório, você veja que o tribunal acompanha. O tribunal acompanha, não é uma coisinha à toa, não. Entre outras irregularidades apontadas está a precariedade de unidades escolares. Tá vendo? Entendeu? Quem está analisando porque veio ver. E outra coisa, que se constatou que o dinheiro investido por aluno não foi efetivamente utilizado em melhorias da educação de Mairinque. Então, tem uma série de ressalvas. No que se refere à merenda escolar para a comissão, a melhor saúde é a rejeição das contas, porque isso é inadmissível. Então está falando o seguinte, mas o tribunal deu um parecer favorável, mas uma comissão da Câmara, com base nos dados do tribunal... Porque então o tribunal fez o diagnóstico, vamos dizer assim, e os vereadores analisando esse diagnóstico na íntegra e identificaram essas questões que o tribunal aponta para que seja corrigido e depois vai cobrar lá na frente se foram corrigidas ou não. Então, os vereadores, de posse desse relatório, pinçaram essas questões que têm fundamento, né? Não está aí à toa, foi feito o levantamento, claro, e deram luz para isso no sentido de que justificava o pedido de anulação das contas, de rejeição das contas. Eu só queria voltar no que eu estava falando das 3 contas que o Efanel teve rejeitadas e complementar que o meu pai também teve uma conta rejeitada e dizer que, no momento em que elas foram julgadas na Câmara, e isso eu sempre defendo, houve defesa deles. Quando 2 contas do Efanel, que eu falei, que foram, o tribunal pediu rejeição e depois a Câmara reverteu esse resultado, tinha defesa lá na Câmara. Tinha defesa lá na Câmara. Tanto é que tinha defesa também quando o Efanel perdeu essa terceira aí, né? Que foi, isso, tinha defesa. Foi e quando meu pai teve a conta rejeitada, quando foi votado na Câmara, tinha defesa também. A defesa foi sustentada pelo advogado Edson Caparelli, que foi procurador do meu pai na época dessas contas que sofreram a rejeição. Então, o doutor Edson esteve na Câmara, argumentou e fez uma defesa de tal forma convincente que o processo foi revertido. Então, há essa possibilidade... Revertido ou o Zito tinha a maioria política lá? Não tinha, porque não era mais prefeito. Não tinha, mas não tinha. Não era nem... Era um mandato do Efanel, que poderia até, por força de evitar que um futuro adversário dele... Não, vamos confirmar o parecer do tribunal. Então... houve, claro, um contato político, não vou dizer que isso não existe, porque eu também vou estar... isso não existe. Claro que foi feito um trabalho de convencimento político também, mas houve também a argumentação lá em plenário de um advogado, que foi procurador à época, doutor Edson Caparelli, repito. Então, a formalidade toda para justificar, e isso consta dos anais, foi observada. Isso é interessante, porque tem por isso que eu falei, o Daniel, quando teve as contas dele... As duas não mandou defesa. Ele teria que ter mandado alguém de forma até para constar... Ou ele próprio. O Efanel foi também. O Efanel foi, o Bonino fez a defesa dele, o Rafael Bonino. A Márcia Nunes, que foi a questão da educação, né? A Carla Agostinho. Então, e das outras ocasiões também. E uma coisa que se fala até hoje, o Guto Issa
que não era do PSDB e não é do PSDB, fez uma defesa do Efanel que deixou integrantes do PSDB enciumados. Acharam que o Guto defendeu até demais. Eu havia conversado... Com todo direito, o Guto está na Claro, eu havia... Mas a defesa do Guto até hoje repercute, né? Repercute bastante. É o seguinte, eu havia conversado com o Guto antes, não no sentido... assim, num papo político que nós tivemos, e ele falou para mim, Zé, meu voto vai ser eminentemente técnico. Então, tudo bem, eminentemente técnico, o tribunal é um órgão que dá um parecer técnico, não é político, né? A política é a Câmara. Então, eu comentei com algumas pessoas, o Guto vai votar contra, né? Vai votar contra o Efanel, né? Vai manter o voto na rejeição das contas, né? Pela rejeição das contas, melhor dizendo. Então, isso causou uma surpresa. Então, mas, de qualquer forma, ele também fez uma justificativa. Ele falou por quê do voto dele. Ele fez algumas avaliações lá, justificando a mudança de procedimento dele. O discurso dele está para quem quiser consultar. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem que ter a discussão. Porque se você só conta com a maioria política para rejeitar ou para manter, então é uma coisa que você pode dar a entender de que houve uma manipulação ali naquele sentido de tem prefeito que vai lá com um aporte qualquer ali de pressão, né? Porque se houver um voto também duvidoso, o cara ali esplanando a defesa, ele pode votar ao contrário, né? Então, por isso que tem que ter defesa. Tanto é que o Binho não mandou representante em 2015, mandou advogado, ele nem foi também, e agora, mais uma vez, ele não foi. Binho e não representou nenhum advogado. Como o Daniel deveria ir também. Quem fez muito bem a defesa dele lá, eu falo assim que eu tive lá, foi o professor Giovanni, né? Que explanou muito bem a colocação dele lá, um cara muito inteligente, e que para mim que foi o que fez a defesa do prefeito. Mas eu acho que o prefeito deveria ter mandado um advogado, ou ele próprio ter ido lá. E lembrando que, antes de nós entrar no programa, eu entrei em contato com ele e ele não quis participar do programa, não quis pronunciar. Ele falou que vai aguardar mais um pouco, disse que está muito quente ainda o caso, ele vai esperar mais um pouquinho, e futuramente ele vai vir aqui na rádio participar. Eu digo isso também pelo seguinte sentido, porque existem situações em que podem ser revertidas no âmbito do judiciário, entendeu? Então, quando você tem debates, e eles são públicos, né? Quando você tem defesas, contra-argumentos e tal, isso tudo pode ser usado num procedimento judicial depois para reverter isso daí fora da Câmara. Às vezes você pode pegar alguma falha na própria sessão de Câmara, em algum momento ali houve uma infraçãozinha. Que não foi comunicado então, tinha defesa. Pois isso tudo é observado quando o prefeito tem ali o interesse de não ter uma inelegibilidade, né? Porque a lei de inelegibilidade cessa o direito político por 8 anos. Entendeu? Então, o cara que tem pretensões futuras, claro que ele vai botar aí o aparato jurídico dele para evitar que isso ocorra, né? Se é que ele tem pretensões futuras. Né? Jair, ou mesmo que sujar a fita, o cara sempre fica como ficha limpa, fica suja, né? Então, para lutar para que não tenha isso daí, né? Jair, o que você tem primeiro? Você tem o momento da votação? Nós temos o momento da votação, hein, Lucas? Lucas, vamos colocar o momento da votação, porque é o seguinte, as contas de 2015 do Binho foram rejeitadas porque você precisa ter 9 votos. 2/3, né? 2/3. São quantos vereadores, Mairim? Que são 13. Então você tem que ter 9 votos. 9 votos. E ontem não se teve 9 votos. A votação foi 8-5. Bateu na trave. No ano passado, as contas foram rejeitadas porque 3 vereadores que tiveram uma opinião diferente agora votaram pela rejeição. Então foi Túlio Camargo, Abner Seguro e o Rafael da Hípica. Então, depois, inclusive, o Jair vai trazer por que eles mudaram de opinião, né? Em relação às contas de 2015. Claro que tem os argumentos, são contas diferentes, entendeu?
Mas a gente vai ter isso daí também para a gente ouvir. Então, o Lucas vai preparar para a gente vai falar a votação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Ele vai falar, olha, em 2015 as contas estavam apontando tais coisas, não, nesse ano e tal. Agora, uma coisa que você questiona também é nas contas do Daniel, que enquanto ele prepara ali no ponto, nas contas do Daniel veio a recomendação para que as contas fossem aprovadas. E aí, por exemplo, o vereador Toco falou o seguinte, está dizendo aqui que investiu tantos por cento em educação. Está correto. Mas só que o tribunal não está levando em conta, e isso está tendo um processo na justiça, que comprou carne de frango pelo preço de filé mignon. Que compõe o índice de aplicação da educação. E aí fala assim, você pode ter atingido aqui o percentual, mas você tem que ver o que foi adquirido. Deu o percentual, mas se você pagou preço fora de mercado por alguma coisa... mas isso está... então, o tribunal, às vezes, se questiona, às vezes, o tribunal... Não, isso são as ressalvas, Se está correndo em paralelo, o tribunal lá na frente pode ter essa avaliação também, entendeu? Então, mas pode não ter, pelo seguinte sentido, não houve essa irregularidade apontada. Como o Daniel, já veio aqui, o ex-prefeito Daniel, e ele falou que no meio dos itens, talvez tenha passado, tenha esse, mas se compra lá... tantos quilos e não sei o quê, mas tem que conferir tudo, né? Isso aí é... Como ele é passível de produzir uma rejeição de contas, então você tem que estar sempre atento, né? Você tem que ter a sua assessoria lá bem atenta. O prefeito tem que ficar... O prefeito dá para assinar, por exemplo... O prefeito tem que fazer uma série de despachos, né? Não é pai de santo, mas tem que despachar pra caramba, né? Tem que meter a roupa branca lá e fazer uma série de despachos, né? E às vezes o prefeito tem que ler tudo. Por exemplo, chega um papel aqui para você. Ô Wander, assina aqui o contrato que você comprou um celular aqui. Você lê tudo. O plano, Então, mas você delega, tem que confiar na pessoa você que tá delega, por exemplo, nesta área você tem um diretor ou uma diretora... Que vai falar, tá ok, pode assinar. Que é assessorado também por chefe de divisão, chefe de serviço, enfim. Você tem cotações, você sabe que o ano letivo é composto de tais e tais períodos. Então, enfim, você não vai... alguma coisa pode passar, né? Uma falha. Houve época que a gente pode citar como exemplo, quando o Wagner Nunes era prefeito de São Roque e eu era vereador na oposição, nós identificamos uma compra gigantesca de carne seca. Né? Isso essa carne seca uma polêmica, que ficou estocada na Cefre, depois não foi? Ficou na Cefre, depois ela foi transformada para... Enfim... carne seca é charque, né? Charque, Nossa, o que saía disso é era charque. Daí nós fizemos uma série de avaliações pela Unicamp, enfim, demos um trabalhão para o Wagner lá. Mas o que houve depois é que a compra foi feita de maneira... exorbitante, mas não no sentido de que, tudo bem, a gente poderia na época estar criticando que isso foi feito um acerto, alguma coisa parecida nesse sentido, como crítica de oposição a uma compra... O preço estava no mercado. O preço mais ou menos, mas a quantidade era espantosa e o tipo de alimento também, o tipo de alimento também que era um tanto quanto inadequado para a criança, alguma coisa nesse sentido, que se questionava também. Então já se passava para a crítica em cima... Era carne seca no almoço ou carne seca? E a crítica passava em cima de quem havia comprado, que era a pessoal lá da merenda, o nutricionista, alguma coisa nesse sentido. Então, alegou-se até uma culpabilidade ali nesse sentido, não sei se houve demissão, eu não sei, é uma coisa que já faz lá atrás. Então, só para demonstrar para você, nesse questionamento que você fala, o prefeito às vezes sabe de tudo, pode ser que saiba, pode ser que às vezes seja uma compra que se achou necessária, mas não nessa quantidade. Antes do Rodolfo, só que São Roque não tem secretaria. São departamentos. Não tem, então. Quando se tem um secretário, se tem um pepino na área de saúde, o secretário de saúde responde por isso. Agora, em São Roque, deu um problema no departamento de saúde. Sempre o prefeito que assina. Então, a secretaria dá essa garantia. Os empenhos, tudo é o prefeito. A secretaria tira o prefeito da reta. Alguma coisa o prefeito pode delegar. Algumas situações, existe essa prerrogativa na lei orgânica que ele pode delegar funções, em algumas situações, né? Então, para efeito até de não ficar com uma sobrecarga em cima de burocracia, de assinar papéis e tal. Então, delega para quem ele tem extrema confiança. Então, normalmente, isso ocorre. Então, a gente espera que o prefeito tenha assessores à altura de passar uma confiança para que ele saiba depois que quem mandou foi o diretor tal, vou assinar e tal, entendeu? Ou tem prefeito muito mais desconfia até do super...
diretor dele, então ele vai lá ver tudo, né? A Silvia Pires está colocando aqui. Primeiro ela falou assim, então, de superfaturamento, depois ela falou, então, sem secretaria, ele sabe de tudo. Então, não tendo secretaria, o prefeito tem que... Chega lá uma caixa de plástico lá para o prefeito, cheio de documento. Se for o caso, tem que levar para casa, tá assistindo o jogo do Corinthians e despachando. Então, não, veja bem, essa questão de ser tudo do prefeito, secretaria é uma coisa, departamento é outra, são coisas distintas, porém, o diretor assina junto com o prefeito as coisas, entendeu? Então não é uma coisa que... O prefeito é solidário. É responsabilidade solidária. Como prefeito, não? Ele responde como prefeito? Não. Responde junto com o prefeito se der um pepino lá na frente. Então isso daí já é uma alteração na legislação que é responsabilidade solidária. Então os dois assinam. Então, não é uma coisa assim. O prefeito não está livre. Ou 3, dependendo da situação, onde haja uma interligação com mais departamentos e tal, tem todos ali, tem que estar todos fazendo aí a... Uhum. Vamos acompanhar a votação, Jair? Vamos lá. Foi uma sessão de ontem, uma sessão extraordinária. Normalmente a Câmara de São Roque faz já numa própria sessão, ou se for numa sessão extraordinária, é no mesmo dia de uma sessão ordinária. Eu acho certo fazer extraordinário, porque é um assunto... Mas a gente teve no caso do Efanil, quando os contos foram foi extraordinário. Foi uma sessão o correto eu acho que é uma extraordinária mesmo. Vamos acompanhar a votação aí, você vai conferir que vai dar 8-5 e as contas foram aprovadas porque não se atingiu 9 votos. Vamos lá. Passamos à votação. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Em votação as contas do Executivo do ano de 2016. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Rejeito. Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aceito. Aprova. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Com precisar 9 votos, as contas do Executivo do ano de 2016 estão aprovadas. Deus abençoe vocês, viu? De todos os mandatos. Tem que ter oposição, tem que ter situação. Parabéns, essa é a nossa maioria. E vai melhorar. Todos vocês, Deus quiser. Aí como foi a votação? E aí, nossa, o Kennedy tá dando um reflexo a careca, hein, Kennedy? Kennedy é meu amigo aí, mas essa deu um reflexo. Tá com uma bela careca. Tá com uma bela bem encerada. Olha lá. Bom, e aí a votação. E aí, hora da votação, quando terminou a votação, teve uma voz ali ao fundo falando tem que ter oposição, tem que ter situação. O Jair sabe quem fez. Quem é? Porque na Câmara é um vereador, como a gente fala lá em São Roque, vereador autônomo, tipo a gente tem o Antônio Belmonte, que em São Roque a gente tem vereador autônomo e vereador online. Entendeu? Que fica aqui em Mairim que também tem vereador autônomo. Isso ele é um rapaz da comunidade aqui da Granada mesmo, né? O Como é que é o nome dele? Abençoado, aí, garoto. Conhecido como Abençoado. Né? Ele talvez, deve talvez futuramente se candidatar também para vereador. Abençoado. Né? Ele já foi amigo do Binho, trabalhou com o Binho na gestão passada, né? Você falou foi amigo, não é mais? Porque eu acho que hoje não estão mais juntos por causa da política, o Binho não está mais na política, né? Mas é um rapaz assim que trabalha para ajudar a comunidade. Que bom, vamos trazer o Abençoado, acho que veio aqui um dia. Já veio aqui uma vez. Veio. Então não tá. Abençoado. Como a gente tem lá em São Roque, Carlão da Galinha Preta. Grande Carlão. Severino Tomazequino, Severino Cabral, fala que ele é vereador autônomo. Severino, grande figura também. Precisamos trazer o Severino. Amigo meu de muitos anos. O Donizete Carteiro, que é ex-vereador, diz que ele é vereador online também. Outro dia eu não falei o nome dele, que ele era vereador online, aí veio
uma mensagem para ele, falou assim, não colocou que eu sou o vereador Donizete Carteiro. Não, ele falou assim, porque você não sabe o que o homem... Então o abençoado também é vereador autônomo. Vereador, batalhador. Donizete, precisam trazer o Donizete, que não é mais presidente do PSDB. O Marquinhos Arruda que assumiu. Que vem amanhã aqui. Vem amanhã? Vem. Então, inclusive, esse tempo atrás, o abençoado, ele estava limpando galerias aí, limpando calçada. Ele mesmo vai e mete a mão na massa. Mete a mão na massa, por conta? Por conta. Ele pega a máquina lá e, às vezes, quando não tem máquina, ele vai no braço mesmo, limpa e o bueiro, limpa as coisas. Limpa a calçada. Ele faz um trabalho voluntário. É um rapaz que está aí na luta do dia a dia. É isso aí, tem isso, Dada. Agora, Zé, até em cima disso, a prefeitura tem que fazer a limpeza da rua, mas não faz. Aí eu pego, vou lá e eu vou limpar. Aí a prefeitura pode falar, você não tem autorização para ficar limpando o rio, para ficar mexendo nas coisas. Aí a prefeitura pode impedir um trabalho comunitário? Não, se eu varrer a frente da minha casa, se eu tirar o mato da frente da minha casa ou tal, isso daí tudo bem. Né? Agora, se eu quiser fazer alguma coisa um pouco mais ostensiva, assim, né, tem que pelo menos comunicar a prefeitura se ela vai fazer ou não. Você não vai fazer, então eu vou limpar o seu terreno baldio que está aqui. Alguns moradores já fizeram isso daí. Acho que até vereador junto capitaneou isso daí, no sentido de que foi feita uma indicação, foi feita uma solicitação via protocolo, demorou demais a solução do problema, a comunidade se organizou, fez um mutirão, se cotizou lá para pagar. Sempre aparece um abençoado para fazer. Sempre tem um abençoado. E esse abençoado, pelo que o Jair falou, ele faz sozinho, não tem grupo, nada que ele faz um mutirão, assim, né? Ele vai na raça, ele sozinho. No peito e na raça. É interessante. Tem isso aí. É isso aí. Mas agora, Jair, você conversou com o Túlio Camargo, eu falo Abner Seguro, mas na verdade o sobrenome dele é Segura. É que ele é predestinado. Predestinado, como o Zé Simão fala. Meu filho, você vai crescer já é o nome, e vai vender seguro. Vou mandar para o Zé Simão. Em Mairim, que tem um vendedor chamado Abner Segura, que vende seguro. Né? Ótimo, ele vai pôr no ar, sem dúvida. Vou mandar. E como então eu sou Vanderlei Luiz Rosa, deveria montar uma floricultura, né? Também. Né? E você, José Carlos Baroni Garcia. Balaio, você pode pôr as rosas no balaio. Jair, é só loucura aqui. O Valdir Biscaim está perguntando, com relação à Miragem, audiência na próxima quarta-feira. Dia 10. É importante que haja uma presença de usuários, sobretudo de usuários. Lotar o ônibus e ir para a Câmara. Você vai ver que vai muita gente a pé. Por quê? Porque agora vai a pé por conta de alguma deficiência? Falta de horário. Você está insinuando alguma deficiência? Isso daí é importante que os usuários vão à Câmara, que é um espaço público e que vai abrir para... os vereadores tomaram uma iniciativa excelente nesse aspecto. Tem que ter essa audiência pública para que, ao mesmo tempo em que se vão apresentar os argumentos, olha o cara passando de bicicleta a toda velocidade lá, ao mesmo tempo que se vão apresentar os argumentos técnicos, né, que foram feitos aí tanto pela prefeitura quanto pela empresa, dando conta de que há necessidade de um aporte aí de R$1 milhão ou um aumento na passagem da ordem de olha aí, de R$4 para R$7, R$7,20. Então é importante que os usuários se manifestem diante das autoridades, dizendo, olha, tudo bem, vai ter subsídio, ou subsídio, né? Conforme o certo seria subsídio, né? É subsídio ou subsídio? Seria, também não sou um Pasquale Ciproneto aqui, mas o S tem som de Z quando está entre vogais, né? Então, no caso, como está uma consoante e uma vogal, ele passa a ter um som de S mesmo, né? Subsídio, né? Subsídio. Agora, pergunte para mim. Pergunta para mim, se é clítoris ou clitóris? Tira as crianças da sala. Pergunta bem. Clítoris ou clitóris? Ontem à noite eu tinha essa resposta na ponta da língua. Que beleza. Mas vamos fazer o seguinte. Você está bem, você está bem. Agora, então, roda a entrevista. Safadinho. O que o Túlio Camargo falou, o Rafael da Hípica e também o nosso Abner Segura do trabalho do Jair Ribeiro ontem na Câmara Municipal. E quem estava fazendo câmera para você? É o Cleiton Duarte. Tremeu um pouquinho. Tremeu um pouquinho. Cleiton Balanço do Mar. Acompanha aí. Olá, amigos da Rádio Jurumix. Vander Luiz, estamos aqui na Câmara Municipal de Mairim, onde agora há pouco aconteceu uma votação referente às contas públicas do ex-prefeito Binho Merguizo, que aconteceu em 2016. A Câmara votou
8 ao contrário e 5 a favor das contas. E com essa votação, as contas do ex-prefeito foi aprovada. Estamos aqui com o vereador Abner Seguro para falar o porquê que na contas passada, 2015, ele votou contra e nessa ele votou a favor. Primeiramente, bom dia, vereador. Bom dia. Sobre os apontamentos que tinha na conta passada e nessa conta de 2016 foi acertado alguns apontamentos e eu votei realmente favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que estava realmente favorável às contas de Binho Merguizo. Você ficou surpreso com a votação ou você achou normal? Eu fiquei surpreso com a votação. Até eu achei que a maioria ia votar favorável, porque se é um parecer de um tribunal, eu acho que deveria todos seguir essa votação. É que o tribunal deu um parecer favorável às contas do ex-prefeito. Eles são técnicos para isso, né? Mas a Câmara ela tem toda a autonomia, né? Ela é soberana para se aceitar essa recomendação ou não, né? Correto. A Câmara é uma votação política, né? Então, cada um tem o seu direito de voto e cada um age da forma que achar melhor na votação. Mas eu fui pela aprovação por causa do Tribunal de Contas ser favorável às contas de 2016. Então, na conta de 2015, o seu voto não foi político? Não, meu voto não foi político. É que tinha alguns apontamentos que nós vereadores que estivemos com ele na época, nós apontamos alguns erros da administração, mas não é erro grave. Coisas pequenas que realmente também foi apontado pelo tribunal. Então, eu votei, na época, desfavorável ao tribunal. Muito obrigado, vereador. É isso aí, pessoal. Agora vamos ouvir também agora o vereador Rafael da Hípica, que está aqui também. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha do tudo também, que votaram contra em 2015. Nesse ano, a conta de 2016, votou favorável à conta do ex-prefeito Binho Merguizo. Estamos aqui com o vereador Rafael da Hípica, que também em 2015, as contas, ele também votou ao contrário. E nessa ele vota a favor. Por qual motivo, 2018, por qual motivo que você mudou a sua votação, se o Tribunal de Contas também deu parecer favorável às contas do ex-prefeito, como agora? Então, Jair, é o que eu estava dizendo até com os amigos ali, o apontamento da conta anterior era responsável e correspondia ao que estourou agora em relação aos remédios, né? Aquela compra irregular, talvez superfaturamento. Então, tanto justifica aquele voto que hoje estourou, está na televisão, está aí no Ministério Público. Então, essa foi a justificativa. Hoje, nós estudamos o parecer do Tribunal de Contas, que veio pela aprovação das contas do ex-prefeito Binho Merguizo, acompanhando todo o desfecho do mandato do ex-prefeito Binho Merguizo, com a Lava Jato, com a questão da Odebrecht, a questão desses remédios que até justificou a rejeição das contas do exercício passado, a questão também da merenda, a Mário Covas, recebimento irregular, tudo isso daria margem política para rejeição, né? Mas provando que não é politicagem, nós analisamos o parecer, os apontamentos, entendemos que deve ser aprovada porque não há nada que abone. Ok, mas no anterior como no agora, o Tribunal de Contas também deu parecer favorável ao ex-prefeito, né? É o que eu estou te falando. Deu parecer favorável, mas com os apontamentos, as ressalvas. E uma dessas ressalvas correspondia à fraude na compra dos remédios, que agora está aí no G1, na Globo, todo mundo está sabendo, né? Poxa, remédio é um negócio complicado. E nós podemos acompanhar, Jair, que neste parecer os apontamentos não justifica uma votação política para rejeição. Você ficou surpreso com a votação ou não? Jair, não fiquei surpreso. Você esperava que as contas poderiam ser aprovadas, até porque o Tribunal de Contas deu um parecer favorável. Eu não fiquei surpreso pela votação consciente do nosso grupo e com a votação da oposição ao nosso grupo. Isso não me surpreendeu. Já tem um grupo político já articulando? Se articula ou não, eu sei que o nosso grupo discute e defende questões que vão de encontro com a necessidade da população. É só essa a nossa preocupação hoje. Tá ok, então, vereador. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Agora vamos ouvir o vereador também, Túlio Camargo, que também
como no exemplo do Zé, mas na outra passada ele votou contrário, e agora nessa ele vota favorável às contas do prefeito Binho Mirguijo, né? Vamos ver qual é a posição do vereador e a opinião dele. Primeiramente, bom dia, vereador Túlio, né? Mais uma vez, obrigado por nos receber. E a pergunta que eu faço é, nas contas anteriores de 2015, o senhor rejeitou. E agora, na 2016, né, as contas de 2016, o senhor aprovou as contas. Qual foi a diferença que o senhor vê aí do apontamento que teve o Tribunal de Contas para mudar de voto? Bom dia, Jair. Bom dia, amigos da Giromix. Sua pergunta é muito importante, muito interessante. Veja bem, cada ano são análises, são contas diferentes. Na passada, haviam graves acusações, que você se lembra. Acho que não convém nem entrar aqui no mérito, mas são questões que hoje estão no âmbito da justiça, né? O ex-prefeito tem aí todo o direito, a liberdade da presunção de inocência, do processo legal de provar a sua inocência ou, se for culpado, responder por isso, muitas vezes até com devolução de recursos e tudo mais. Nesta, nós vimos aí as contas aprovadas também, mas com problemas solúveis, problemas fáceis de resolver. É a questão, por exemplo, da falta de mais vagas nas escolas, é a questão de se fazer acessibilidade para as pessoas que precisam, questões nesse nível, melhorar a merenda escolar. Então, e são problemas também que nós estamos vendo, fiz questão de levantar aqui, ao lado de outros colegas, problemas que estão acontecendo nessa administração também, que nós estamos cobrando, estamos pedindo. Então, nós vimos aí um parecer, nós respeitamos, da Comissão de Finanças e Orçamento, questionando todos esses problemas, mas problemas que nós estamos, na última sessão, acho que você ainda viu eu falar que o que mais falta para essa administração é a falta de planejamento técnico, é a falta de se organizar. Como aconteceu em relação às contas passadas que nós votamos hoje, mas são problemas solúveis. Agora, quando se entra a questão financeira, de desvio, de superfaturamento, aí as coisas ficam mais difíceis para você aprovar, independente até do parecer do Tribunal de Contas, que opina favoravelmente ou contrariamente, mas a última palavra é sempre da Câmara. E muito bem foi dito aqui, nós temos um grupo aqui, são 4 vereadores, que têm cobrado, que têm exigido da administração soluções pontuais para a questão do transporte coletivo, que está em precárias condições, como você sabe, soluções para melhoramento nas escolas, na saúde, na questão da saúde, na questão de tantos buracos, de tanto mato. Então, são problemas que vão acabar vindo para a gente discutir e analisar. Mas a gente, desde já, está pedindo providências para não incorrer em erros, em falhas, em negligências, em omissões do ex-prefeito. São sanáveis, sim, por isso mereceram o nosso voto favorável, não diz respeito aí a falcatruas, nada nesse ano, não foi apontado nada. Então, nós seguimos o que opinou o Tribunal de Contas, que é pela aprovação. Então, cada ano é cada ano, né? Cada ano tem ali as suas nuances, tem as suas questões específicas. Você acha que essa votação que teve aqui foi surpresa para você? Não, da nossa parte não, porque nós conversávamos bastante. Acho que você viu dizendo ali, eu e outros colegas, gostaríamos até de nos abster de votar, porque também é uma figura que está prevista aí no nosso regimento interno. Mas a abstenção, geralmente o vereador abstém quando diz alguma coisa a respeito a ele também. Por exemplo, para votar na cassação dele, então ele tem que se abster, ele tem que se julgar impedido. E outros exemplos mais. Nesse caso, nós teríamos que votar a favor ou contra. Então, nós analisamos bem e aqui a gente procura fazer justiça. Se o tribunal diz que não teve nada de grave, são questões que ele apontou, mas que não existe gravidade nenhuma em relação como eu disse para você, as contas em matéria de superfaturamento, falcatruas, desvios, licitações mal feitas. Então, a gente entendeu por bem aprovar. E chamamos a atenção da atual administração para que esses problemas não continuem acontecendo, porque é o que nós estamos vendo. São problemas seríssimos que dizem respeito à nossa sociedade, à nossa cidade, e nós temos essa preocupação. Então,
fizemos questão também de bater muito nesse tópico, porque nós somos, por exemplo, eu não fui vereador na administração passada, eu sou vereador nessa. Então, é minha função também, em todas essas oportunidades, estar cobrando, estar exigindo, como outros colegas, dessa administração, para que procure fazer um bom trabalho, com seriedade, com planejamento, com respeito à população, com respeito ao dinheiro público acima de tudo. Ok, muito obrigado, vereador. Um abraço. Vamos encerrando nossas atividades por aqui. E um abraço a todos. Até mais. Obrigado, Jair Ribeiro. Tá bem, nosso Jair Ribeiro, hein? Você também tá igual o pastor Kennedy. Foi bem. Você está fazendo escola. Oh, que é isso. Ele fez perguntas aos vereadores que mudaram isso os daí, votos, abrindo espaço para... E o Túlio falou, cada ano é cada ano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como a turma fala. Então, dizendo disso daí. Então, as contas do prefeito Binho Bellini... Binho Bellini, nossa senhora. O cara juntou tudo, cara. Tá chamando Jesus de Genésio. Pra você. Parede do Polita, o Binho agora. Misturou José Luiz Bellini com tudo. Bom, tem o Bellini aqui em Mairique também, tá certo. É que São Roque... Agora que eu caí a ficha. Tem o Dinho Bellini. Saudoso Dinho Bellini, o craque de bola. O Polita é Paulo Eduardo Bellini. Então, Dinho Mas aqui Bellini. em Mairique, agora que eu vi a associação que você fez, agora de Mairique, o saudoso José Luiz Bellini, prefeito de Mairique. Aqui também. Então é Binho Verguizo. Né? O pai do querido Jomar Bellini também. Então, e tá aí então, né, Jair, colocando isso daí, dizendo que as contas do Binho Bellini foram aprovadas. do Binho Verguizo foram aprovadas em 2016, mas teve a rejeição de 2015, e aí se viu esse lado político sendo analisado ali, né, Jair? Isso, claro. Depois que a gente pegou a palavra dos 3 vereadores que votaram contra na passada e a favor dessa, eu também fui falar com o presidente da Câmara, o pastor Kennedy Mark, que presidiu a sessão. Ele só não quis gravar a sessão, né? E ele falou a posição dele, que por que ele votou contra as contas, né? Que é aquilo que a gente fala, vocês falam naqueles... Quando parecer com o Ministério Público... As ressalvas. As ressalvas, isso. Tribunal de Contas coloca. Então foi por isso que ele votou ao contrário. Mas o pastor Kennedy foi ouvido também, né? Ele só não quis gravar o vídeo, a gente respeita, mas ele deu a palavra dele também. Legal, então tá aí, é sempre bom. Fechamos esse assunto, tem mais alguma coisa em Mairique? Depois vamos mostrar sobre aqueles veículos que chegaram. Os veículos, né? Mostra as fotos dos veículos aí. Vamos falar da coisa boa também, né? A gente também tem que mostrar as coisas boas. Isso. Então Mairique recebeu veículos? A Prefeitura Municipal de Mairique. Ontem foram mostrados os de São Roque, agora hoje mostrado de Conseguiu 4 veículos para a Guarda Municipal. Bom. Não foi com emendas, foi com recurso próprio do município, né? Eles cortaram algum gasto lá e conseguiram uma verba para comprar esses veículos para a Guarda Municipal. São 4 Duster, se não me engano, né? São 4 veículos novos. Já tinha chegado esse dia atrás também alguns veículos para a saúde. Olha a foto. Aí mais 4 carros novos aí para a Guarda Municipal. Bonitos. Então aí vai pintar nova frota de viaturas da Guarda Civil Municipal de Mairique. Isso, esse dinheiro, esses carros foram 4 veículos. Então, e vou dizer uma coisa para você, cara. Você está com essas fotos aí porque normalmente a prefeitura só faz a divulgação depois que já está tudo com seguro, pintado e tal. E você já conseguiu uma foto do veículo. Furo de reportagem. Isso. O Peixinho mandou para você? O Kennedy mandou para mim. O Kennedy. Olha aí, Peixinho. Foi o Kennedy, hein? O vereador Kennedy mandou para mim e então tá divulgando. Um abraço aí. Então, mas por isso não teve a divulgação ainda oficial. Isso, ela vai... Mas aí a gente já teve esses 4, esses carros foram recebidos pela Guarda Civil Municipal de Mairique e ainda não teve a divulgação oficial, mas já está aqui, já saiu já aqui. Na cidade, isso. Isso é muito bom. Acho que já deu até uma volta na viatura. Né? Ainda não, quero não. Nem no setor, para ver se é não, deixa pra lá. Viatura não é bom sentar não, né? Não, deixa para lá. Deixa Você já andou em carro de polícia, Zé Balai? Não. Não. Não sei, acho que não andei. Espero não andar também. Né? Andar em carro de polícia, já andou em carro de polícia? Eu sei que seja de carona, né? O vereador Bíola que está acompanhando a gente aí. Um abraço, vereador Bíola. Quero agradecer também que ele tampou o buraco aqui da frente hoje, o pastor Kennedy também. O buraco que a gente tinha aqui no estúdio aqui? Foi abençoado? Tamparam. Que nem o abençoado? Eles que vieram tampar ou foi com a prefeitura? Não, foi a prefeitura. Bom. Um abraço pro Bíola. Por Kennedy também, que ambos fizeram o requerimento, vieram tampar hoje aí. Obrigado, valeu, um abraço a todos vocês aí. Deixa eu fazer um convite para vocês aqui, e aqui a gente vai mandando para a gente aqui que a gente vai divulgando. Sabe quem virá a São Roque no próximo dia 15? 15 deste mês. 15 desse mês? Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, ele vai falar sobre democracia e direitos no Brasil no próximo dia 15 de abril, às 7 da noite, no Instituto Federal aqui de São Roque.
Então, Guilherme Boulos, palestra Democracia e Direitos do Brasil, convidado Guilherme Boulos, às 7h, a organização do Grêmio Mário de Andrade, do projeto de extensão e do coletivo Negro Dragão, o coletivo Negro Dragão do Mar, que vieram falar o aqui Antônio no Cândido. E esse evento... recentemente teve o Ivan Valente, né? Ivan Valente, do PSOL, né? E também e agora, PSOL, né? Boulos. O Boulos acho que não é PSOL, não. Não. Mas veja bem, está aqui, ó. do... Apoio Sinafete, a POSP São Roque, Associação dos Profissionais de Educação de São Roque, União Regional dos Estudantes, Frente Popular de São Roque, Diretório Municipal do PSOL São Roque, Grupo de Pesquisa em Educação. É PSOL mesmo. E profissionais do Instituto Federal Campus São Roque. Então tá feito o convite e sempre, olha, independente de partido tal, a gente divulga aqui, é só mandar. Então, o Guilherme Boulos virá a São Roque no próximo dia 15 de abril, às 7h, tá bom? Tá feito o convite. É bom. O antigo PMDB de São Roque trazia muitas palestras. Nós levamos José uma Serra, série de partidas. Naquela época, discutir Fernando temas Henrique específicos, Cardoso, o Walter Lazzarini. Está faltando isso, Zé. O Grupo Issa estava fazendo um trabalho legal, trazendo representantes na Câmara, já trouxe vários. Eu acho que é legal isso, né? A denominação eram encontros com o PMDB, mas, na verdade, no PMDB que eu digo que tinha uma legitimidade, tinha uma história toda aí, né? Eram encontros com o PMDB. E era na verdade, uma escola de formação política, que todos os militantes tinham a seu dispor e também de outras, era aberto a todos os interessados. Era divulgado no jornal, depois saía a reportagem sobre o que foi falado, se tirava um documento, trazia-se filmes também, né? Muitos filmes aí, documentários. Os filmes, às vezes, eram exibidos na própria sede, ou, às vezes, a gente fazia... a juventude do PMDB na época, nem tinha nem VHS também, né, Zé? Às vezes no Super 8, né? Super 8, né? Então, e aí você, por exemplo, às vezes nós fazíamos uma parceria no Cine Central, às vezes fizemos algumas, né? Alguns filmes que vinham, a gente lutava para vender os ingressos, né? Para aumentar a bilheteria lá, fazíamos com Pasca, Belmonte, que era do Cine Central. Então nós trouxemos aí O Homem que Virou Suco, enfim, uma série de longa-metragens aí de cunho... Homem que virou suco ou engenheiro que virou suco? Não, o Homem que Virou Suco. Porque isso... tá. Não, o Homem que Virou Suco. O Homem virou suco. Era o Zé Dumont. E aí aconteceu o seguinte, na Avenida Paulista, se não me falha a memória... Tem uma lanchonete. O engenheiro que virou suco. Isso aí porque nos anos 80, nos 70, você imaginar que um engenheiro ia montar uma lanchonete... Era uma coisa assim, porque o cara se formava em engenharia, já tinha um emprego garantido, não era isso que vocês... Então, e hoje é a coisa mais normal, o engenheiro ter uma outra atividade. Você é engenheiro, mas estou trabalhando com aplicativo. Olha, eu sou engenheiro, mas tenho um comércio, mas... Aquilo, quando um cara montou o engenheiro que virou suco, foi uma coisa assim que mexeu. Como é que pode um engenheiro, né? Na mesma época do filme, né? Então, acabou o cara usando... Essa comparação ficou legal. Então trouxemos também Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Foi uma peça famosa. Depois se transformou em filme também, filme muito premiado. Tem documentários, Django, Os Anos do Atacá. Enfim, nós trazíamos muita coisa para dar subsídio, elementos para as pessoas terem uma formação política mais assim consistente, né? Então não era uma coisa assim que a gente fazia com muito profissionalismo, porque na época era tudo precário. Nós fizemos uma vez um audiovisual falando das coisas de São Roque, seu irmão participou, diversas pessoas participaram. Eu tenho até hoje os slides, era precário. Slide, cara. Slide, passava. Muito legal. Desculpa se interromper, só interrompendo o nobre vereador. Pois não. Dando sequência à nossa sessão plenária. Me corta porque eu falo às vezes demais. A sessão plenária, eu quero dizer que eu recebi a foto aqui, mas não sei se já chegou lá. Meu WhatsApp está mais travado que uma coisa para você, viu? É o seguinte, o empresário Diego Abib, que fez aquele movimento, organizou, né, o movimento colocando cruzes ao longo do acesso da rodovia Castelo Branco, e ele fez um abaixo-assinado o ano passado para que fosse encaminhado ao governador Geraldo Alckmin e acabou não conseguindo lá uma audiência. E hoje ele acabou de mandar para mim uma informação que ele procurou o deputado estadual, delegado Bruno Lima, que é um jovem deputado, acho que tem 32 anos, do PSL, e ele falou que vai fazer a ponte
para que se tenha essa audiência com o governador, vai encaminhar, entendeu? E eu estava dando uma olhada aqui, o delegado, deputado Bruno Lima, da votação que ele teve. Olha, ele teve 159 votos em Mairink, então isso tem que buscar realmente. Eu não o conhecia, mas você tem que pegar... Está fazendo o correto, quem tem né? ligação. Olha, ele teve 58 votos em Araçariguama, 51 em Alumínio, 177 em Biúna, Biúna também usa o nosso acesso. Então. Pirapora, 38. Em Sorocaba, ele teve 1.443. Em Itu, 349. Em São Roque, 156 votos. Em Cotia, 406. Dá uns 3 mil votos. Então, ele teve votos aqui, ele foi eleito com 103 mil votos. Então, eu acho... um deputado, você tem que buscar essas pessoas que tiveram votos aqui. O Diego está correto nesse aspecto, porque não só esse delegado que teve essa votação aqui em São Roque, outros tantos que tiveram, também devem ser acionados quando a cidade passa por um problema qualquer, graves como esse, né? Acesso, e vamos fazer o seguinte, ó, tem que acionar o deputado para viabilizar o que o Diego está pedindo, espaço para apresentar para o governador do estado uma reivindicação local. Então você está pedindo, se você não conseguir uma audiência, um cidadão não conseguir uma audiência para apresentar uma reivindicação local, pedida por 4, 5, 6 deputados, é o fim da picada, né, meu? Então, e outra coisa, olha só, não é rei, caramba, é um representante do povo, né? Isso aí, câmera em mim. É que eu queria falar o seguinte, olha, perícias do INSS. A gente tem informação que as perícias estão agendadas até o dia 12 de abril. E 12 de abril tá chegando, está aí. Acho que já é a semana que vem, né? Sexta-feira que vem. Já passaram-se umas 3 sextas-feiras aí, né? Porque, veja bem, dia 19 é sexta-feira santa, então dia 12 já é sexta-feira da próxima semana. Pois é, então. Né? Então... Faz mais de um mês que ocorreu todo aquele alerta, né? Conversando com o Niltinho, conversando com outros vereadores, Júlio Mariano e tal, é que não se caminhou. E do jeito que está indo, vai suspender mesmo. Vamos ficar sem as perícias do INSS. Em São Roque. Em São Roque, quer dizer, esse assunto às vezes já não está mais com o superintendente, lá o José Carlos de Oliveira, o seu Zé, como o Teovino falou pra gente. Está lá com o Tchutchuca agora? O quê? Com o Tchutchuca? Não, aí já dá. Isso o ministro Paulo Guedes, desculpa. Ministro Paulo Guedes, né? Você também veio falar que o Tietê agora é Tchutchuca, né? Tietê agora... Essas piadinhas aí. Aí... eu acho São Paulo trouxe Tietê, né? Tietê, não Tchutchuca. E aí o que está acontecendo? De repente, eu acho que a gente vai ficar sem as perícias. A gente teve essa questão da hemodiálise, uma questão muito séria. A vigilância foi lá, suspeita de contaminação, que as informações sejam prestadas para a gente saber direitinho o que veio, que esse serviço seja reestabelecido, porque são 52 são-roquenses, mas são mais de 100 pessoas atendidas. E outra coisa que o Cabo Jean falou para a gente ontem, assim que acabou o programa, que ele chegou já com o programa em andamento, que ele está correndo aí, porque existe a possibilidade da Polícia Militar perder o tático. Eu não sei especificamente como é o tático, mas isso tem ligação com viaturas maiores e esse tático deixando São Roque e ficando com sede no batalhão em Itu, São Roque perde também um serviço. São 4 viaturas que ele falou. Então, são nesses momentos que a tem que presença demonstrar política, força política, tem que mostrar. Porque, assim, perder perícia. Mas aí nós vamos fazer, nós vamos transferir. Vamos perder o tático. Quer dizer, então são coisas. A hemodiálise está nessa situação. Então, são desafios que o homem público tem ali. Exatamente. Então, eu imagino, o Cláudio. E ele tem que se socorrer nesse momento das forças políticas que tiveram votos aqui em São Roque. Tiveram votos. Vamos ver se está. Não dá para resolver no âmbito municipal, tem que resolver em outras esferas. Vamos com o deputado. A bancada que se chama a bancada da bala, né? Mas eles falam diferente, que não é a bancada da bala, é a bancada, eles têm um outro termo, que quando falam bancada da bala, até de uma maneira assim, pejorativa e tal, mas quem faz parte da bancada da bala, eles falam que é um outro nome, eles têm lá a bancada da defesa, uma coisa assim. Mas teve muito voto aqui na região. Então tem que... Tem os 3 Bs, né, que eles falam, bala, boi e... bancada da bala, bancada do boi, que são os ruralistas, né? Não, a bola já foi fora da CBF. E Bíblia. Boi, bola e Bíblia, né? Boi, bola e Bíblia, entendeu? Então, o senhor Lone não se pronunciou sobre esse... O senhor Lone não se pronunciou? Não falei com o senhor Lone sobre isso ainda, mas vamos até perguntar para o senhor Lone como é que está essa situação, né? Porque se a gente, de repente, perder também o tático, como aqui no Granada,
Já tinha aqui no bairro do Jardim Granado, onde fica o nosso estúdio, para quem não sabe, tinha um posto policial. Tinha um posto policial aí. E perdeu. O pessoal de São João Novo está sempre reclamando que a guarda municipal lá está abandonado o prédio, que não tem gente lá, não tem policial militar, quer dizer, né? E porque tem que buscar, né, Zé? Claro. Você falou da bancada da bola, a bancada da bola, acho que do Congresso é a maior que tem. Ela intimida quando você vê o cara na cara da taxa fazendo ronda, né? Ela intimida. Ah, sim. É tudo questão de você ver uma viatura ali e quando passa um helicóptero, por exemplo, o helicóptero tem uma eficiência de 15 viaturas. Você tem uma viatura circulando, você dá uma segurança. Mas quando passa o helicóptero, que ele tem uma força de 15 viaturas. Opa, passou o helicóptero da polícia. Então, tudo isso, limpeza, iluminação, são tudo... Isso é e importante. o Cabo Jean está correndo nisso, falou que estamos com risco de perder o tático. Aqui. Lembrando que a Polícia de São Paulo hoje fez um estrago em São Paulo com 11 mortos, né? É em Guararema, lá, né? Um assalto lá. Mas isso foi o Serviço de Inteligência que acabou passando a informação de que haveria alguma coisa. Então a polícia já se antecipou e pegou os caras de jeito, né? Foi mesmo. Bom, a gente hoje, acho que eu não sei se eu cheguei a falar, que a gente teria hoje a presença aqui do nosso Rafael Tanzi, mas devido a compromissos profissionais, o Rafael Tanzi está em São Paulo, não conseguiria chegar ao nosso programa. Amanhã nós vamos ter aqui o nosso Marquinhos Arruda, que é o líder do prefeito, vai ser muito importante a gente ouvir aqui o Marquinhos Arruda. Jair, muito obrigado, né, por você ter trazido essas informações, né, falando aí das contas do Binho Bellini que foram... Binho Merguizio. Puta, com que eu tô toda hora que você não... Eu fiz eu matei a associação por causa do eu já estou falando prefeito saudoso José Luiz Bellini. Já estou falando Brigantônio Luizandeiro. Já estou falando Brigantônio Luizandeiro. Mas foi eu que agradeço a vocês por abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto, e a Rádio Juromix, o Estúdio Juromix está aberto para todos eles envolvidos no caso, quiser prestar esclarecimento, participar do programa, está feito o convite a todos vocês aí. Isso é importante que todos possam se manifestar, né? Os 2 lados, 3 lados que existam aí. 3 lados. tem o lado do muito pelo contrário, né? Tem o microfone também, tem o lado do microfone que você falou. Então tá bom, eu quero dizer que domingo nós vamos ter a final da Copa Galácticos e também nós estaremos acompanhando, fazendo a transmissão da final da Copa Galácticos com Galácticos e Mailasque. Um abraço, meu amigo, meu querido amigo Isaías. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal mandou, só para fechar. O José Luiz de Souza está mandando um boa tarde para a gente. Boa tarde, ex-gerente do Banco Itaú. E o Antônio Otávio Ribeiro, parabéns pelo programa aí em São Roque. Estou assistindo pelo Facebook as notícias da região, em Biguaçu, Santa Catarina. Obrigado às pessoas que... É o Zag. É o Zag? Zag. Então tá bom, é homenagem ao Baiano Zag, Zag, Baiano Zag. É homenagem. Eu já não sei a origem do nome, vem de família, mas pode ser até por semelhança com o Zag. Mas jogou no Corinthians e corria em zigue-zague. Então, Zag. Pode ser que seja essa a origem do apelido, mas ele pode confirmar depois, né? E hoje eu estou trocando os nomes aqui, mas eu queria finalizar com uma historinha do rádio. Uma vez a Rádio FM 90 de Salto estava fazendo uma transmissão de futebol e teve o aniversário de Salto. E teve um jogo em homenagem ao aniversário de Salto entre a Saltense e o Guarani Saltense. Salto disputava lá a Saltense, segunda divisão, local. É um clássico lá. Paulistano e Grêmio. Estádio João de Arruda lá. E aí o meu amigo tucano, João José da Silva, narigudo, tucano, ele foi, então era o Pica-Pau narrando e o tucano reportando, uma coisa para você. Aí ele foi entregar um prêmio para o melhor jogador em campo. E a loja era vice-versa. E ele chegou para o jogador, acho que era o Papani, que tinha o ponta direita, camisa 7, bom de bola. Aí ele chegou para o Papani, você foi eleito o melhor em campo pela equipe de esportes da Rádio FM 90, de Salto e tal, e você leva o presente da loja Zig Zag. E a loja era vice-versa. Faz parte. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Amanhã mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado, Lucas. E você não falou do ciclista hoje? Passaram 3 ou 4. Acabei falando de uma aí. Falou? Mostra a foto aí, que é proibido na praça circular. E agora eu fiz uma foto da doutora Estevô também. Olha lá, olha a foto da doutora Estevô. Também tem. Olha aí, lá embaixo também tem para subir, né? Olha lá. Ih, mostrou o Snack House aí. Opa, olha aí do Enéas. Opa, combinado, é combinado. Tem promoção, olha. Não existe almoço de graça. Snack House, novidade. O que está escrito ali? Hambúrguer gourmet, que delícia. Vou lá no Snack House e comer esse hambúrguer gourmet. Aliás, eu já comi esse hambúrguer gourmet, que é uma delícia. E outra coisa, o Snack House está há 27 anos aí na esquina da Rui Barbosa com a doutora Estevô.
antiga padaria Selecta. Isso. Né? E outra coisa, serve almoço também. Serve almoço, tem uma comida maravilhosa lá. E que tem gente que fala, poxa, lá só vende lanche. Não. Tem almoço também. Há mais de 20 anos o Snack House também tem almoço. Um grande abraço para o meu amigo Enéas Godinho, para a dona Magda que fez aniversário. Snack House conosco também. Depois de eu ter falado isso aí, tenho certeza que ele vai anunciar com a gente aqui. E para baixo tá a Tropical Calçados. Edinho, vou falar com você também. Um grande abraço.